Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus te abençoe nessa sexta-feira e que o Senhor te conduza em graça e a sua fé seja fortalecida através da busca do Senhor em oração e também pela sua palavra. Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esse tempo, ó Deus, que temos de meditação na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas por meio dela, que sejamos alimentados por ela, que por meio dela, ó Deus, a nossa fé seja fortalecida. E assim, ó Deus, que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios dessa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, mais uma manhã onde nós temos aqui mais um texto da palavra do Senhor com a expressão não temas, aqui em Isaías capítulo 51, versículo de número 7, Isaías 51, 7, que diz assim: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Mais uma vez, perceba bem o que Isaías está te dizendo aqui nessa manhã. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Nós temos aqui um povo que está no cativeiro da Babilônia. É claro que isso ainda não aconteceu aqui no tempo de Isaías, mas Isaías está profetizando o povo que vai sair do cativeiro. Veja que maravilha, que promessa, que consolação para o povo naquele momento. Isaías estava vivendo num tempo em que o povo ainda nem pensava que a Babilônia viria para levá-los no cativeiro. Porém, Isaías já está falando para eles que eles vão para o cativeiro, mas que também retornarão do cativeiro. E aqui, essa profecia, então, é para o povo compreender que no cativeiro eles deveriam sempre lembrar de que o Senhor os traria de volta. Era o Senhor quem faria isso. O Senhor se manifestaria em graça e em misericórdia. Não porque o povo merece, mas porque o povo é o povo escolhido de Deus. Deus os amou e esse amor é um amor eterno, como nós já vimos em outro texto aqui em Isaías também. Com amor eterno eu te amei, com fidelidade te atraí. E Isaías está trazendo essas palavras de consolo ao coração do povo. Quem é estes que Isaías está dizendo aqui, ouvi-me? E a resposta está no versículo de número 10 do capítulo 50. Aqui diz: quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. São estes que devem, então, ouvir esta mensagem de consolo, e não temer as injúrias dos homens, não temer o opróbrio dos homens, não ficar turbado por causa dessas injúrias. Não temas por causa do que os homens podem fazer ou falar. É isso que Isaías está dizendo. Essas palavras do versículo 7 estão inseridas neste contexto dos versículos de 1 a 8. De 1 a 8, Isaías fala por 3 vezes esta expressão, ouvi-me. E aqui nós então vemos estes sinais que os textos no Antigo Testamento vão nos dando. E eu quero mostrar aqui alguns deles para que você preste atenção toda vez que você for ler a palavra do Senhor. Veja, versículo 1 diz: ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Versículo de número 4: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha.
porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como luz para os povos. E o versículo 7, que é o texto de hoje: ouvi-me vós que conheceis a justiça. Interessante que aqui dos versículos de 1 a 8 nós vemos também não só o ouvir, atender e ouvir, né? Essas três expressões aqui dos versos de 1 a 8, né? Mas também a questão da justiça. Ouvi-me, versículo 1, ouvi-me vós os que procurais a justiça. Versículo 5, perto está a minha justiça. E o versículo 7, ouvi-me vós que conheceis a justiça. Quem é a nossa justiça? Né? Quem é a justiça de Deus? Quem é a justiça que nós estamos procurando? Quem é a justiça que Deus está falando que é minha? Né? E aqui nós pensamos, como no contexto de Isaías, é o próprio Cristo. Cristo é a justiça de Deus, né? Ele é a expressão de Deus para a nossa vida. Ele é a nossa justiça, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 1. Isso mesmo, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, ou seja, Cristo Jesus, se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 5, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós precisamos então definir essa justiça para compreender este texto para nós, né? Se a nossa justiça, estamos pensando em justiça como a justiça brasileira, né? Nós estamos perdidos, mas temos que pensar em justiça como a justiça divina, como Deus faz todas as coisas. E como nós estudamos na quarta-feira, né? E se você não conhece, né? Procure Igreja Presbiteriana Betel ali no YouTube, né? E nesta última quarta-feira nós estudamos o livro de Miqueias, o profeta Miqueias, como que no capítulo 6, versículo 8 vai dizer que o que Deus espera de nós é que pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com Deus. Então pratique a justiça, né? A prática da justiça é algo que nós definimos ali no final do estudo, né, do que é esta prática de justiça. Então, vós que conheceis a justiça, é estes que não vão temer, é estes que precisam compreender esta palavra de Isaías 51, 7. Ouvi-me vós que conheceis a justiça. Estes que entendem que a justiça do Senhor está perto, como no versículo 5 diz, né? E estes que estão procurando a justiça, como o versículo 1 também nos ensina, os que buscais o Senhor. É um grupo seleto, é um grupo separado dentre o povo ali que estava na Babilônia e que voltaria para Jerusalém 70 anos depois do cativeiro. Isaías está profetizando que são estes que voltarão, aqueles que conhecem a justiça de Deus, aqueles que buscam essa justiça, aqueles que entendem que essa justiça veio da parte de Deus e nós precisamos aprender. São estes que temem ao Senhor, como Isaías 50, 10 diz. São estes os que ouvem a voz do seu servo. São estes e que confiam no Senhor e se firmam no seu Deus. São estes que não precisam temer. São estes também que não só conhecem a justiça, mas o texto também diz que eles, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Veja, interessante que João Calvino vai trabalhar essas duas questões
que esta frase nos ensina? A questão da lei de Deus e o lugar onde essa lei está. Ele diz aqui que a lei do Senhor é dele, e esta lei é a lei que nos ensina sobre como Deus deseja que nós vivamos. É nesta lei que nós vamos encontrar os preceitos da vida cristã. É nesta lei que vamos encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. É na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite, como o salmista nos ensina. Tem que ser o nosso prazer, ou como o Salmo 119 também nos ensina sobre a lei de Deus. Então, aqui nesse aspecto primeiro desta frase, como Calvino nos chama a atenção a observar isto, a pergunta é: quando vêm os seus temores, no que você pensa? Quando vêm os seus temores, quais as primeiras questões que vêm sobre sua mente? É sobre a lei de Deus? Ou é sobre isso é injusto? Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que essas coisas estão acontecendo? Ou você lembra da lei do Senhor? Quais são as primeiras questões que invadem a sua mente, o seu pensamento, quando você está passando por temores na vida? Isaías está dizendo: vós, o povo em cujo coração está a minha lei. São nessas horas em que o nosso coração é despertado, e ali ele é revelado, exatamente para mostrar para nós que às vezes não é a lei do Senhor que nós lembramos. A gente sempre quer questionar a Deus sobre todas as coisas que estão acontecendo. Então o temor invade o nosso coração. E assim também João Calvino, no seu comentário sobre Isaías, ele vai dizer algo que realmente é assim que acontece quando nós observamos o mundo. Aqueles que não têm a lei de Deus, eles se desesperam. Aqueles que não têm a lei do Senhor, que não conhecem a lei do Senhor, eles são desafiados, porque eles começam a observar as coisas e entram em angústia e não conseguem perceber as coisas que Deus está fazendo. É interessante como Isaías também monta esta estrutura do seu texto, fazendo o povo pensar nas coisas passadas e nas coisas futuras, quando ele se refere a esta questão da lei. Dos versículos de 1 a 3 do capítulo 51, nós vemos aí ele lembrando, fazendo o povo pensar sobre Abraão e Sara. Ele diz aí no versículo 2: olhai para Abraão vosso pai e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças ao som da música. Quando ele está colocando aqui dos versos de 1 a 3, fazendo o povo lembrar sobre Abraão, olhe para o passado, veja o que eu fiz. A lei do Senhor nos faz trabalhar a nossa memória. A lei do Senhor nos faz pensar a respeito de tudo que Deus fez no passado. Quando os temores do presente estão incomodando, perturbando os pensamentos e o coração, precisamos olhar para trás e ver o que Deus já fez. Há uma música que eu, minha esposa e muitos amigos da igreja cantávamos, e que dizia: olhar para trás e reviver tudo o que o Senhor fez por nós. Maravilhas! E assim nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez. E nessa memória do passado, encontramos ali então um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos abençoou ali e que Ele continua cuidando de nós. O povo estava ali no cativeiro
e deveria lembrar tudo o que Deus fez no passado. Por isso ele diz: olhai para Abraão, olhai para o passado e veja o que eu fiz. Eu chamei, eu abençoei, eu multipliquei. E quando estamos passando por situações adversas, precisamos lembrar das coisas que Deus fez por nós. Precisamos lembrar das coisas que Deus realizou em nossas vidas. Mas veja, Isaías também está fazendo o povo pensar no futuro, olhar para trás, mas também ter esperança do futuro. Nos versículos de 4 a 8, nós vemos aí esta expressão para o futuro, né? Mais precisamente aí dos versículos de 4 a 6, ele diz: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei. Estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Os meus braços dominarão os povos, e as terras, o mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Nós vemos aqui Isaías também ensinando o povo: olhe para frente e confie. Olhe para o futuro e veja o que eu vou fazer. E quando nós olhamos estas expressões e também com relação à justiça, de que tudo vai passar, e o que vem, a salvação do Senhor permanecerá, a justiça do Senhor permanecerá. Nós lembramos também do que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5, né? Onde ele nos lembra de que, porque em verdade vos digo, versículo 18 de Mateus 5, até que o céu e a terra passem, nenhum io ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olhe para o passado, olhai para Abraão, vosso pai. Olhe para o futuro, olhe o que eu vou fazer, levantai os olhos aos céus e veja o que eu vou fazer. E quantas profecias do Senhor que estão na palavra, que dizem o que Deus vai fazer no futuro. Então, vós em cujo coração está a minha lei, o que você lembra da lei? E o que você tem guardado da lei do Senhor, para observar na sua própria vida o que Deus fez lá atrás, mas também o que Deus vai fazer no futuro. Quanto você conhece dessa lei? Mas Calvino também nos traz uma segunda questão, não só a questão da lei, mas ele diz: vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Veja, ele também está falando do lugar da lei. O lugar da lei é no coração. Ele diz: cujo coração está a minha lei. Quando a lei está nos pensamentos, o pensamento, a memória falha. E o pensamento e a memória então podem nos fazer esquecer. Mas quando a lei do Senhor está no coração, nós temos algo que nunca se perderá. Nós não precisamos nem ter a Bíblia na nossa mão quando a palavra de Deus está no nosso coração. E o salmista diz isso também, né? Além de Provérbios: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O coração é esta sede não só das emoções, mas a sede também de quem nós somos. E assim, se a palavra do Senhor está no nosso coração, ela então vai conduzir a nossa vida. Aquilo que enche a nossa vida é do coração. Jesus vem do coração. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 6, vai dizer o seguinte: não acumuleis para vós, versículo 19 de Mateus 6,
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde o ladrão escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões nem escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, se o nosso coração está cheio da lei de Deus, então nós ficaremos tranquilos. Esta palavra de Isaías 51:7 é para nós, que temos ouvido e que conhecemos essa justiça e que temos guardado no coração a lei do Senhor. Então esta palavra é para estes, né? São estes que não precisam temer. São estes que são sempre lembrados. Ouvi, atendei, ouvi. Que Isaías está insistindo. São para estes que têm guardado no coração a lei do Senhor. São estes que não precisam temer. São estes que só precisam ser lembrados que no meio do temor, no meio da situação mais adversa, Ele nos sustentará. Não temais, então, ele diz, não temais o quê? O que nós não precisamos temer, né? Aqueles que conhecem a justiça, aqueles que têm a lei no coração, o que eles não precisam temer? O texto diz, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. O opróbrio dos homens e nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Nós temos aqui esta então definição do que não temer. E quantas pessoas temem os homens? Quantas pessoas têm medo do que os homens podem fazer? Quantas pessoas têm medo das suas ameaças, das suas injúrias, como o texto aqui diz? Nós vemos aqui, não temais o opróbrio dos homens. Se você não conhece essa palavra, não temais a reprovação deles, o escárnio deles, né? A condição de vergonha ou desgraça que eles trazem. Não tenha medo disso. O que pode o homem fazer? Veja que no versículo 12 ainda do capítulo 51, Deus está respondendo a uma oração que o povo faria ali. De novo, mais alguns sinais aí, se você gosta de estudar a palavra. Versículo 9 diz, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. O povo estaria orando, pedindo a Deus para que Deus despertasse. Versículo 17, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Agora é Deus falando para Jerusalém, para se despertar. E no capítulo 52, versículo 1, desperta, desperta-te, reveste-se da tua fortaleza, ó Sião. Estude esses textos, né? E você vai vendo esses sinais aí que vão dando estrutura para um estudo preciso das Escrituras. Mas o versículo 12 diz aí sobre o homem, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Por que você tem medo do homem? Né? Quem és tu, para que tema o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, que logo murcha, né? E morre? Nós não precisamos temer aos homens, precisamos temer a Deus, como o capítulo 50, versículo 10 nos ensina. O temor, a nossa reverência, a nossa devoção deve ser ao Senhor. E por que quando os homens então dizem coisas, quando nos ameaçam, quando fazem coisas, quando falam coisas, o povo de Deus fica com medo? O povo de Deus fica retraído? O povo de Deus fica preocupado? Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer
estes que nos trazem estes escarnecem de nós, reprovam de nós, aqueles que têm, que conhecem a justiça, aqueles que têm a lei do Senhor em seu coração, não precisam temer ao homem. Ele também diz: nem vos turbeis por causa das suas injúrias, né? Palavras duras. Então, não só a reprovação, mas também palavras injuriosas. É o que o homem faz e o que o homem fala. Você não precisa temer isso, porque o homem é como erva, o homem é um mortal e nós não precisamos temer o homem. O próprio Jesus também nos ensinou a respeito disso em Mateus capítulo 12, que nós não precisamos temer o homem que pode matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode mandar tanto o corpo como a alma para o inferno. Então Jesus nos dá essa advertência com relação ao temor e ao homem, que nós precisamos levar em consideração de que é Deus que precisa ser temido e não o homem. E aqui nós vemos então esta expressão de Isaías. E ele termina então essa primeira parte do capítulo 51, no versículo 8, dizendo por que não precisamos temer, né? O que nós não precisamos temer? Então, o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. E por que não precisamos temer? Porque, versículo 8, a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Vai passar. Estes homens que não têm a justiça de Deus, estes homens que não conhecem o Senhor, estes homens que não têm a lei do Senhor em seus corações, eles vão passar. E quando ele se refere aqui à traça e o bicho que come a lã, é que vai ser de uma maneira que ninguém vai ver, nem eles vão perceber. Assim como a gente vê também, ou não vê, a traça corroendo a roupa, né? Eles também nem vão perceber o que Deus vai fazer em suas vidas. Por isso, não precise temer o que os homens dizem. Pessoas arrogantes, soberbas, né? Pessoas de má índole, pessoas não cristãs, incrédulas e que ameaçam o povo de Deus que conhece a justiça e que tem a lei no seu coração, não precisa temer homens assim. São homens, são pessoas que já está decretado o mal do Senhor sobre suas vidas. E o que vai prevalecer não é a sua maldade, mas é a justiça do Senhor e a salvação do Senhor que permanece. Que Deus te abençoe, meu querido. E diante das ameaças, diante de homens, diante de injúrias e opressões, diante de situações que você olhe para a pessoa e você começa a ficar perturbado pelas coisas que ela diz ou que ela faz, confie no Senhor, não tenha medo, ouça o que o Senhor tem a dizer. E como Isaías está fazendo aqui no capítulo 51, olhe para trás e veja o que o Senhor fez. Olhe para o futuro na sua palavra, o que Ele fará. E você confiará mais no Senhor do que no que os homens têm dito, do que eles têm feito. Quando você ligar a televisão e perceber as coisas que andam acontecendo, você não se desespere. Não se desespere. Não temais, né? Mas confia no Senhor. Porque os maus, o Senhor já tem decretado o seu fim. Então, que você olhe para a palavra do Senhor e confie nele, né? E quando a perturbação ou o incômodo, o medo, o temor tomar conta de você diante de uma situação em que alguém está provocando esse mal, confie no Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te damos graça, Senhor, por esse dia.
e diante da palavra de Isaías, nos traga esse consolo e conforto ao nosso coração, de entender e compreender, ó Pai, que ninguém, além do Senhor, tem o controle, ó Deus, das coisas. Senhor, nos ajude a lembrar, a olhar para trás e ver, ó Deus, as coisas que o Senhor já fez. O Senhor livrou o povo do deserto, fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Ó Deus, levantou um povo que não existia através de Abraão. Ó Deus, o Senhor salvou Noé, ó Deus, no dilúvio. O Senhor fez grandes coisas no passado. Ajuda-nos também, ó Pai, a lembrar das coisas que nós temos guardado no coração sobre o futuro, as coisas que o Senhor ainda fará. E que, ó Deus, ao lembrarmos do passado, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, e ao lembrarmos do futuro, do que a palavra do Senhor diz que acontecerá, possamos estar, ó Pai, firmes e confiantes no Senhor, e não temer, ó Pai, o presente, não temer, ó Pai, os homens que se levantam e que falam coisas contra nós, e que dizem coisas a nosso respeito, e que às vezes nos trazem, ó Deus, a perturbação e medo. Não temais é a palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda cada um dos nossos queridos a não temer, mas pelo contrário, conhecer a Tua justiça e encher o coração com a Tua lei. Só isso, ó Deus, nos trará confiança, força e vigor para superar os medos dessa vida. Em nome de Cristo Jesus, nos abençoa. Amém. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia cheio da força do Senhor, conhecendo mais da justiça do Senhor e enchendo o seu coração com a lei do Senhor. Deus te abençoe.